vamos prosseguir aqui para o nosso vídeo de hoje. Eu preparei um conteúdo bem bacana aqui para a gente não esquecer do que é mais importante, baseado, claro, na minha experiência profissional com os técnicos de enfermagem, mas também, enquanto docente dessa área, eu já trabalhei dando aula em cursos técnicos de enfermagem, então a gente sabe qual é o conteúdo trabalhado ali dentro da formação do profissional e o que é esperado, né, desse profissional também no ambiente de trabalho. Se a gente está falando de arroz com feijão basicão que todo técnico de enfermagem precisa saber, a gente já começa com o beabá da enfermagem, né, com aquilo que é crucial para você saber. Da mesma forma que você sabe que 2 mais 2 são 4, você precisa saber sinais vitais. Sinais vitais, sem dúvida, é aqui um tema central, né, quando a gente fala da atuação do técnico de enfermagem, tá, gente? Então vamos pensar aqui um pouquinho, né, sobre os sinais vitais. Isso aqui, gente, é inevitável, né? Isso aqui faz parte do dia a dia do profissional de enfermagem, não só do técnico, né? O enfermeiro também verifica sinais vitais na avaliação do paciente, no exame físico, mas o técnico aqui tem como atividade rotineira, né, a verificação de sinais vitais. Quando a gente fala de sinais vitais, a gente está falando do quê? De dominar aqui a verificação dos sinais vitais, que é a pressão arterial, a gente tem aqui a frequência cardíaca, o pulso, a frequência respiratória, onde a gente está avaliando a respiração do paciente, a temperatura. A gente tem a própria dor, que é o 5º sinal vital, que a gente também vai avaliar aqui durante esses procedimentos, né? A gente fala um pouquinho aqui também de saturação de oxigênio, que apesar de não ser um sinal vital, faz parte também dessa rotina de verificação. O técnico de enfermagem aqui precisa, por exemplo, saber que pulso é diferente de frequência cardíaca, né? São conteúdos básicos, conhecimentos básicos esperados para que o profissional domine a verificação dos sinais vitais. Não basta apenas verificar uma pressão arterial, verificar uma frequência cardíaca, uma frequência respiratória, porque o profissional precisa também saber interpretar esse dado, né? Ele precisa interpretar os valores que ele obteve para reconhecer ali os sinais de alerta e tomar as medidas cabíveis para tratar aquele paciente, né, para atender às suas necessidades. Então, sinais vitais é imperativo, o profissional, o técnico de enfermagem tem que ser capaz de verificar esses sinais vitais com precisão, com rapidez e, mais do que isso, né, interpretar os valores obtidos para identificar as alterações que podem indicar problemas de saúde, né? Aqui no canal, inclusive, eu tenho um vídeo para vocês onde eu explico essa diferença, né, de frequência cardíaca para pulso, que não é a mesma coisa. A gente tem também aqui no canal já várias aulas sobre sinais vitais, onde eu trabalho com vocês cada um desses itens separadamente. Eu falo também sobre a técnica de aferição desses dados. A gente tem lá no nosso site também o e-book de sinais vitais, onde vocês vão ter também todo esse conteúdo completinho. Então, quando a gente fala, por exemplo, de pressão arterial, o técnico de enfermagem vai fazer a técnica, né, de aferição da pressão arterial, mas mais do que isso, como eu falei para vocês, ele vai precisar interpretar esse dado. Se o técnico, por exemplo, aferiu uma pressão arterial de um paciente lá adulto, né? Vamos supor que deu 120/80. Você sabe que é uma pressão considerada normal. E isso implica que você tem que ser minimamente capaz de saber que os valores acima ou abaixo disso podem indicar algum problema de saúde, como, por exemplo, uma hipertensão ou uma hipotensão. O técnico também precisa saber o que são esses termos, né? Distinguir hipotensão de hipertensão, o que é um pico hipertensivo. Tudo isso vai se refletir na prática desse profissional. Verificou, por exemplo, a frequência cardíaca? Você tem que saber que o esperado ali para um adulto, né, geralmente é de 60 a 100 batimentos por minuto. Então, você tem que saber que valores abaixo ou valores acima disso podem indicar alguma anormalidade, algum problema de saúde do paciente. O paciente pode estar taquicárdico ou bradicárdico. Ele pode estar com a frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto, por exemplo, ou abaixo. E não necessariamente o fato do paciente estar, por exemplo, com uma frequência cardíaca acima de 100, por exemplo, 110, que eu já vou dizer, nossa, o paciente está com problema. Eu tenho que avaliar também outras questões. A atividade desse paciente, se esse paciente estava andando, se ele estava fazendo alguma atividade, porque é óbvio que se ele estava fazendo alguma atividade, a frequência cardíaca vai dar alterada. Então, todo esse raciocínio é necessário também que o profissional faça. Verificou o pulso? O que é o pulso? O pulso é aquela onda de pressão que a gente sente, né, quando o sangue passa por uma artéria. E você, técnico de enfermagem, vai ter que saber que a frequência do pulso
vai ser igual ali à frequência cardíaca. Verificou uma temperatura? Você precisa saber, por exemplo, que a temperatura normal, corporal aí esperada é de 37 graus, por exemplo, né? Então, valores acima ou abaixo disso também podem indicar uma infecção ou outras doenças. Verificou ali a respiração do paciente, a frequência respiratória, você deve saber minimamente que a frequência respiratória esperada para um adulto normal é de 12 a 20 respirações por minuto. Portanto, valores abaixo ou acima disso podem indicar problemas de saúde. O paciente pode estar taquipneico, bradipneico. É importante que você saiba o que são esses termos, né? O que significa isso. Saturação de oxigênio, como eu falei para vocês, não é um sinal vital, mas a gente também verifica ali na rotina do serviço. O que é a saturação de oxigênio? É a porcentagem de hemoglobina no sangue que está saturada com oxigênio, que está carregando oxigênio. Então, a saturação normal de oxigênio, a gente sabe que é de 95% a 100%. E valores abaixo, por exemplo, podem indicar problemas de saúde, como uma pneumonia, uma embolia pulmonar. Mas a gente também tem que saber que o paciente, por exemplo, que tem DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, é um paciente que vai sair desse parâmetro. Mesmo ele tendo ali uma saturação de oxigênio mais baixa, ainda pode ser que esteja normal para ele, porque é um paciente que tem DPOC. Então, olha só como é importante o técnico de enfermagem saber interpretar esses dados, né, aferidos ali nos sinais vitais, né, porque tudo isso pode indicar um problema de saúde que o paciente está apresentando e a gente precisa, né, intervir ali o mais rápido possível. Então, sinais vitais, gente, é arroz com feijão, é o basicão que todo técnico de enfermagem tem que saber. Isso aqui não só pensando na prática, mas também para concursos públicos, né? As provas são muito focadas nessa parte de conhecimentos, né? Coloquei para vocês aqui a dor, a gente tem as escalas de avaliação da dor, que a gente também aplica nos serviços, né? O técnico de enfermagem também deve conhecer essas escalas. Então, é um conhecimento, sem dúvidas, essencial. Esse é o primeiro conhecimento aqui primordial de um técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem também tem que dominar o que, gente? Oxigenoterapia, né? Administração de oxigênio. O que o profissional aqui precisa saber? Saber instalar um catéter de oxigênio, né, de acordo com a prescrição médica ali. Aqui a gente vai ter muita questão de monitoramento do paciente que está em oxigenoterapia. A gente vai identificar aqui possíveis problemas até mesmo com o equipamento, então o profissional precisa ter familiaridade com a régua de oxigênio, com ventiladores mecânicos, os princípios básicos de um ventilador mecânico. Nossa, professora, mas eu preciso dominar o ventilador mecânico? Você não precisa dominar totalmente, mas você precisa conhecer minimamente ali como funciona o aparelho. Tem dúvidas maiores? Chama o enfermeiro, chama o físico médico, mas você precisa conhecer esse equipamento e saber principalmente por que o paciente está fazendo uso de ventilação mecânica. O que significa isso? O que significa um paciente estar em ventilação mecânica, né? Isso é básico, isso é trivial. Então, o profissional vai fazer o que aqui? A instalação do catéter de oxigênio. Então, a gente fala aqui da instalação, né, do catéter, e aí a gente tem também a questão da seleção do catéter com base naquilo que está sendo prescrito. Então, o técnico de enfermagem, ele tem que ser capaz de instalar o oxigênio de acordo com a prescrição. Isso inclui em escolher o tipo correto, né, do catéter, posicionar esse catéter corretamente no nariz ou na boca do paciente, conectar o catéter ali ao tanque de oxigênio. A gente tem aqui, como eu falei para vocês, o monitoramento do paciente que está em oxigenoterapia. Então, a gente vai monitorar o paciente para garantir que ele esteja recebendo a quantidade correta, né, de oxigênio. Isso inclui verificar a saturação de oxigênio do paciente e observar também se esse paciente tem sinais de desconforto respiratório, né? Então, o técnico de enfermagem precisa perceber isso, né? Se o paciente está com algum sinal que indica ali desconforto respiratório ou que a administração de oxigênio está sendo insuficiente, não está sendo realizada de forma adequada. A gente fala aqui então de ventilação mecânica. Como eu falei para vocês, o técnico de enfermagem também precisa aqui conhecer os princípios básicos aqui da ventilação mecânica, né? Saber como que funciona o ventilador mecânico, como utilizar esse aparelho para fornecer oxigênio ao paciente, que é um paciente que não consegue respirar aqui por conta própria. É claro que a gente também tem que saber a administração de medicamentos. Quando a gente fala de administração de medicamentos, a gente fala de uma infinidade de aspectos, né? Não só do medicamento propriamente dito, que está sendo administrado, a gente fala de cálculo de medicamento, mas aqui entra também uma outra questão importante, que é
a punção venosa, né? A gente fala muito também de punção venosa aqui quando a gente fala de administração de medicamentos, né? Porque é um procedimento que a gente usa bastante, né? Não só para administrar medicamentos, mas também hemoderivados. E a gente vai precisar dominar essa técnica aqui. E esse procedimento vai ser realizado nos diferentes setores, né, de enfermagem, tanto enfermarias, laboratórios, pronto-socorro, qualquer outra área. Essa habilidade, né, torna o profissional ali mais completo, mais requisitado. Assim como vocês, eu sei que nem todos os cursos de técnicos de enfermagem trazem o treinamento adequado, né? Muitas das vezes a gente, enquanto professor, a gente se vê realmente em dificuldade, até pela falta de tecnologia, de recursos de laboratório, para vocês terem tempo, né, de desenvolver essa habilidade de punção venosa. Isso pode, às vezes, frustrar o aluno, né, porque limita, impede que ele alcance ali todo o seu potencial durante o processo de formação. Eu sei que muitos de vocês experimentam isso nas escolas, né, pela falta de recursos, pela falta de tempo para trabalhar também as habilidades necessárias, né. Às vezes, no estágio, a gente tem poucas oportunidades, insuficientes, né, para conseguir realmente ter a habilidade necessária para fazer uma boa punção venosa, né? Mas isso não deve ser motivo de preocupação, muito menos de descontentamento, né? Com a dedicação certa, você vai conseguir dominar essa técnica e isso vai te abrir portas para um futuro promissor na enfermagem. Então, você pode, por exemplo, buscar cursos presenciais para aprimorar essa técnica, essa habilidade, né, de fazer uma punção venosa. A gente tem vários cursos específicos para técnico de enfermagem hoje que trabalham, né, essa habilidade, que buscam aprimorar a habilidade em punção venosa. Então, invista em um curso de qualidade. Tire todas as suas dúvidas com aqueles profissionais que são mais experientes. Sempre tem, né, profissionais mais experientes atuando no mercado de trabalho e são pessoas que podem te ajudar também a melhorar essa habilidade, né? E pratique o máximo possível. Nunca fuja de fazer uma punção venosa, principalmente quando a gente fala de estágio, né? Às vezes tem aluno que se sente inseguro, foge um pouco ali do procedimento, mas o mais importante é você enfrentar. A teoria é importante, o conhecimento é necessário, mas a prática é fundamental e você só vai conseguir isso realmente se dando essa oportunidade, né? Então, converse com os colegas, peça ajuda para os enfermeiros que são mais experientes, para os próprios técnicos de enfermagem que têm uma rica experiência ali nesse procedimento e pratique a punção venosa sempre que você tiver ali a oportunidade, né? Aproveite aquele momento que vai ser preciosíssimo para você. Existem também workshops, eventos, né, que estão relacionados à enfermagem, que também podem ser uma ótima oportunidade para você aprender novas técnicas, trocar experiências com outros profissionais. Você pode também estudar por conta própria, né? Tem vários livros, artigos, vídeos online que podem te ensinar mais sobre punção venosa. Hoje a gente tem inclusive até canais no YouTube, né, que trabalham isso. Aqui no Em Frente eu trabalho com vocês mais a parte teórica, né, porque o canal é focado em concurso, mas a gente tem canais que são focados em prática, né, que mostram inclusive simulações aí de punção venosa. E vocês podem também aproveitar essas oportunidades, né, esses recursos para complementar aí os estudos. E aí, quando a gente fala de administração de medicamentos propriamente dita, o que é esperado aqui do profissional? É esperado um conhecimento aprofundado sobre os medicamentos. Isso inclui saber as dosagens, as vias de administração, os efeitos colaterais dos medicamentos. Aqui a gente tem também a questão de habilidade para calcular dosagens, para preparar os medicamentos com segurança, com precisão. A gente tem aqui toda a questão de compreender as normas e protocolos para a administração segura de medicamentos, né? Então, o que o profissional técnico de enfermagem precisa dominar aqui quando a gente fala de administração de medicamentos? Ele precisa minimamente saber sobre as vias de administração de medicamentos. Via endovenosa, intramuscular, subcutânea, interal, parenteral. Precisa saber a diferença, né, entre cada uma dessas vias, as particularidades de cada uma. Aqui também tem a questão do cálculo de medicamentos. O profissional precisa saber calcular a dosagem do medicamento que vai ser administrado, levando em consideração a idade do paciente, o peso, a condição médica, a própria prescrição médica. Essa responsabilidade de administrar um medicamento com precisão sempre recai ali sobre o técnico de enfermagem, né? Porque um erro de cálculo pode ter graves consequências para o paciente, né? Então, é preciso também ter uma preocupação em dominar o cálculo de medicamento. Isso é crucial para qualquer técnico que queira se destacar na profissão, seja no hospital, clínica ou consultório. Essa habilidade é o que vai te tornar um profissional mais seguro e mais confiável, né?
E, mais uma vez, eu volto a repetir, eu sei também que nem todos os cursos de técnico de enfermagem vai oferecer um treinamento adequado nesse quesito, né? Muitos alunos saem de um curso técnico de enfermagem sem fazer cálculo de medicação, né? Isso realmente acontece. Tem muitos profissionais que se formam sem as habilidades necessárias para fazer um cálculo de dosagens aqui com precisão. Mas, da mesma forma que eu falei para vocês lá na punção venosa, também não é motivo de desespero, né? A gente tem vários recursos disponíveis, cursos online, presenciais, que podem te ajudar a dominar essa técnica essencial. A dica que eu te dou é: comece sempre pelo básico. Se a sua dificuldade é na matemática elementar, né? Se você não sabe, de repente, fazer uma regra de 3 ou uma simples conta de divisão, soma, subtração, né? As operações básicas ali da matemática, comece por isso, comece com o básico. Comece com aquilo que realmente você precisa saber para dar conta de fazer esses cálculos, porque para fazer cálculos de medicamento, você vai ter que saber os conceitos básicos de matemática, né? Frações, porcentagens, regra de 3. Esses conceitos são fundamentais para você conseguir fazer esses cálculos. E a gente tem também vários canais, inclusive, né, que ofertam aulas gratuitas de matemática com essas operações básicas, porque é um conhecimento que você vai precisar ter para dar conta, né, de fazer esses cálculos. Invista em cursos online, cursos presenciais. Então procure cursos de qualidade, que seja bem avaliado por outros profissionais, né? Tem muitos profissionais que indicam: eu fiz um curso em tal instituição, né? E aí você vai buscando essas indicações. E claro, você deve sempre praticar o máximo possível, né? A melhor forma de você aprender a calcular medicamentos é praticando. Então, sempre peça ajuda de colegas, de enfermeiros experientes, procure simuladores online para você praticar as suas habilidades. As próprias questões, né, de concursos públicos sempre trazem esses desafios, os cálculos para você fazer. Então, procure praticar essas questões. Estude a legislação também. É importante você saber o que a gente tem aí de regras, né, em relação à administração de medicamentos no Brasil. Isso vai ajudar você a evitar erros, vai garantir a segurança do paciente. A gente vai ter aqui uma preocupação com a administração segura, né, desses medicamentos. Então, o técnico de enfermagem, ele deve administrar os medicamentos de forma segura e eficaz. Como que ele vai fazer isso, professora? Seguindo os protocolos, as normas da instituição, né? Isso inclui verificar, por exemplo, a identidade do paciente, sempre se certificar de estar administrando o medicamento no paciente certo. A gente vai ter aqui também a verificação do próprio medicamento, se é realmente aquilo que foi prescrito, verificar a dosagem, a via de administração, observar o paciente para detectar reações adversas. Tudo isso vai tornar essa administração do medicamento mais segura. Eu trouxe para vocês aqui os 3 pilares principais, né, do técnico de enfermagem, que são os sinais vitais, a oxigenoterapia e a administração de medicamentos. Isso aí é o basicão. Mas a gente tem várias outras habilidades que também são esperadas do técnico de enfermagem e que não são menos importantes, né? E claro que eu vou destacar aqui para vocês também. Então, em relação a essas outras habilidades essenciais, eu não posso deixar de mencionar para você aqui que você deve dominar a anotação de enfermagem. Gente, tem que saber anotar. A anotação de enfermagem é crucial, tanto quanto os procedimentos de enfermagem. A anotação de enfermagem, inclusive, vem sendo cada vez mais uma preocupação das instituições, principalmente nos processos seletivos, até mesmo em concursos públicos. A gente vê uma grande preocupação mesmo das instituições em relação à anotação de enfermagem. Porque quando a gente fala de prontuário médico, gente, onde essas informações são registradas, a gente está falando de um documento legal, que vai trazer respaldo legal, tanto para o paciente quanto para o profissional. Então, a anotação de enfermagem, ela tem um peso muito importante, porque além disso, além de estar no prontuário do paciente, que é um documento legal, ela também é uma forma de comunicação entre os profissionais de enfermagem. A equipe se comunica o tempo todo pelo prontuário através das anotações de enfermagem. E essas anotações não vão ser olhadas só pelos profissionais de enfermagem. Lembre-se que o prontuário médico ele é de uso de toda a equipe multiprofissional. A gente vai ter médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, uma infinidade de especialidades, né, que estão envolvidas ali no cuidado do paciente,
que também terão acesso ao prontuário. E o que é importante nisso tudo? Que as informações sejam registradas de forma clara, concisa, precisa, que o profissional saiba fazer uma bela de uma anotação de enfermagem. Mas, para isso, o profissional, por exemplo, precisa minimamente dominar a norma culta da língua portuguesa. Se você tem dificuldade com a língua portuguesa, se você tem dificuldade na interpretação de texto, por exemplo, você vai ter sérios problemas com a anotação de enfermagem. Você vai ter dificuldades não só de interpretar uma prescrição médica, por exemplo, o profissional às vezes faz uma interpretação incorreta daquilo que está prescrito e aí acaba fazendo um procedimento errado. A gente tem vários erros, né, que podem acontecer pelo simples fato do profissional não saber língua portuguesa, não saber interpretar os dados clínicos de um paciente, uma anotação médica ou de outros profissionais que complementam também ali o cuidado, né? Na troca de plantão, às vezes a gente percebe essa falha, né, de comunicação por uma falta de vocabulário. O profissional não sabe comunicar, não tem as palavras necessárias ali, né, o vocabulário necessário para passar as informações de forma clara. Então, olha só, né, o quanto que a anotação de enfermagem tem peso aqui na assistência de enfermagem, né? Então, gente, a anotação de enfermagem também é muito importante. Ah, professora, mas eu procuro saber, eu procuro anotações prontas de modelo. Não é isso. Não é você pegar anotações de modelo, é você saber fazer a sua anotação, né? É você saber quais informações são mais importantes, quais dados são mais importantes, como eu vou registrar esses dados, usar as siglas adequadas, as siglas corretas, padronizadas dentro daquela instituição. Por exemplo, PA, você sabe que PA é pressão arterial. Você tem que conhecer as siglas básicas, né? Aquelas siglas que já são aceitas em toda a comunidade científica. Para quê? Para você não usar uma sigla que não existe, que não é reconhecida naquela instituição, porque isso vai gerar uma falha na comunicação e isso vai trazer repercussões no cuidado daquele paciente, né? Então, conhecer as terminologias, as siglas, saber elaborar uma anotação de enfermagem coerente, quais dados são necessários, isso é fundamental. Ah, mas eu tenho dificuldade mesmo, né? Eu não consigo escrever, eu tenho muita dificuldade. Então, esteja aberto ao conhecimento, esteja aberto aqui ao domínio da língua portuguesa. Como que você pode melhorar isso? Você tem que estudar. Você tem que entender que língua portuguesa é um conhecimento básico, né? Até para você fazer um concurso público, você vai ver que em todas as provas, até num processo seletivo, enfim, a língua portuguesa sempre está ali, né? A gente tem, inclusive, instituições, né, particulares, como hospitais, que no processo seletivo pedem para o profissional ali que está fazendo a seleção fazer uma redação. E aí, às vezes, o profissional fica pensando, nossa, o que será que ele está avaliando nessa redação? Será que é meu conhecimento sobre atualidades? Na verdade, o profissional que está ali fazendo a seleção, ele está muito mais preocupado em ver a sua língua portuguesa, se você está escrevendo corretamente, se você sabe minimamente as regras, né, básicas de língua portuguesa do que realmente sobre as atualidades. Às vezes o tema ali da redação é humanização, por exemplo, humanização no atendimento. O profissional que está fazendo a seleção, na maior parte dos casos, ele está muito mais preocupado em saber se você consegue redigir um texto claro, conciso, usando a norma culta da língua portuguesa sobre humanização, se você soube interpretar ali o texto que ele te deu para você usar como base, ele está muito mais preocupado com isso do que saber se você realmente conhece, por exemplo, a Política Nacional de Humanização. Porque nessa avaliação da redação, ele está buscando isso, ele está buscando um profissional que não vai ter problemas, por exemplo, para interpretar uma prescrição médica, para interpretar uma passagem de plantão, para registrar, né, os seus procedimentos, para fazer uma anotação de enfermagem de forma correta. E hoje a gente tem também vários canais, vários meios onde você pode buscar isso. Busque estudar as siglas convencionais, né, as siglas que são conhecidas na área médica, para evitar de você usar as siglas que são desconhecidas, abreviações equivocadas, né? Então, lembre-se que você não vai estar adquirindo um conhecimento só para você atuar como técnico de enfermagem, mas é para a sua vida. Aqui, pessoal, dentro dessas outras habilidades essenciais, a gente tem que falar um pouquinho também do quê? De aspiração, né? Aspiração aqui
de secreções traqueobrônquicas. A gente tem inclusive uma resolução do COFEM, né, que normatiza essa questão da aspiração em relação a quem faz o quê, qual a aspiração que o técnico de enfermagem pode fazer, que é a resolução COFEM número 557 de 2017, tá? Essa é a resolução mais atual que a gente tem sobre a aspiração aqui de vias aéreas. E a gente sabe que a aspiração, gente, é uma técnica fundamental para auxiliar o paciente na respiração, para prevenir complicações, né? Então, o técnico de enfermagem, ele deve saber aspirar as secreções traqueobrônquicas com segurança, com eficiência, utilizando o equipamento adequado, seguindo as técnicas corretas. Dentro dessa resolução do COFEM, a gente vai ver que o técnico de enfermagem faz aspiração, por exemplo, nas unidades de repouso, de observação, unidades de internação, atendimento domiciliar. Ele vai aspirar naqueles pacientes que são considerados não graves, né? Então, nesse caso, a gente pode ter o técnico de enfermagem ele fazendo a aspiração, desde que o enfermeiro esteja avaliando, né? Fazendo ali a avaliação, a prescrição. A gente tem também o técnico aspirando pacientes crônicos que estão em uso de traqueostomia de longa permanência ou definitiva. Isso vai ser feito tanto no ambiente hospitalar, de forma ambulatorial, ou no atendimento domiciliar. E o enfermeiro novamente vai estar avaliando, prescrevendo esse procedimento, né? Então, esse também é um procedimento que o técnico de enfermagem tem que dominar, tá? A gente também tem aqui a questão do banho, né? Banho do paciente, banho no leito, principalmente. Esse é um procedimento que garante a higiene, o conforto ao paciente, mas também exige cuidado e atenção aqui aos detalhes. Então, o técnico de enfermagem deve realizar o banho no paciente de uma forma segura, confortável, seguindo as boas práticas, né, as medidas de segurança. Isso inclui preparar o ambiente, utilizar os produtos de higiene adequado, evitar quedas, né, desses pacientes. Então, banho no leito também é uma habilidade essencial aqui para o técnico de enfermagem, tá? Além disso, a gente tem outras habilidades. A gente não pode esquecer também de cuidados aqui com sondas, né? Cuidados, por exemplo, com sondas nasoenterais, gastrostomias, tudo isso aqui é de responsabilidade crucial para garantir a nutrição adequada do paciente e prevenir infecções, né? Então, o técnico de enfermagem também deve ter conhecimento, né, habilidades para cuidar de sondas nasoenterais, gastrostomias, que são sondas, né, tubos utilizados para fazer a alimentação dos pacientes que não conseguem se alimentar por via oral. Isso inclui o quê? O profissional precisa ter habilidade aqui para inserir, para remover as sondas, né? Então, o técnico de enfermagem deve ser capaz de remover essas sondas, por exemplo, de forma segura, forma asséptica. O profissional aqui vai fazer a administração através da sonda, então ele deve saber administrar a alimentação de forma segura e eficaz, seguindo as prescrições médicas, os protocolos institucionais. O próprio cuidado, né, com a sonda para evitar infecção, outros problemas, para evitar a obstrução da sonda, né? Então, isso inclui lavar a sonda regularmente, verificar se há vazamentos, observar sinais de irritação na pele do paciente, ao redor ali da sonda. Aqui a gente também fala de curativos, né? Curativos também é uma habilidade importante para o técnico de enfermagem, que é uma técnica fundamental para cuidar de feridas, né? Trazendo ali, proporcionando a cicatrização, prevenindo infecções. A gente tem também resolução do Conselho Federal de Enfermagem, que vai falar sobre o curativo, né? Quais curativos o técnico de enfermagem pode realizar, que é a resolução número 567 de 2018, tá? Dentro dessa resolução, a gente vai ter lá as situações, o que é da competência do técnico de enfermagem. A gente sabe que a maior parte dos curativos é o enfermeiro que faz, inclusive o enfermeiro avalia a ferida, prescreve o curativo, né? Mas a gente tem também os curativos que podem ser realizados pelo técnico de enfermagem, mediante a prescrição do enfermeiro, e também é o enfermeiro que vai supervisionar ali esse procedimento. O técnico de enfermagem também vai auxiliar o enfermeiro ali nos curativos, vai informar o paciente sobre os procedimentos realizados, os cuidados que esse paciente precisa ter com as feridas. O técnico de enfermagem vai fazer isso como membro de uma equipe de enfermagem. E o técnico também vai registrar as informações no prontuário do paciente, por exemplo, as características da ferida, quais procedimentos foram executados, se o paciente teve alguma queixa,
Se o profissional identificou alguma anormalidade, o técnico de enfermagem precisa saber o que é normal, o que não é, até mesmo para comunicar o enfermeiro, né, sobre as intercorrências, tá? Então, é um profissional que também vai estar participando de programas de educação permanente, né, de capacitação em feridas e curativos. Saber que as coberturas são definidas de acordo com o tamanho da ferida, com a profundidade, localização, quantidade de exsudato, né? O profissional vai fazer o curativo usando ali a técnica de forma séptica. Aqui também, gente, é esperado do técnico de enfermagem fazer RCP, né, que é a ressuscitação cardiopulmonar. Esse é um conhecimento essencial para salvar vidas em situações de emergência, né? Então, o técnico de enfermagem, ele precisa ser capaz de fazer as manobras. Isso inclui saber verificar a responsividade do paciente, verificar se o paciente está consciente, se está respirando, se o paciente não estiver respirando ou se a respiração estiver irregular. O técnico de enfermagem deve iniciar a RCP. Então, o profissional precisa dominar aqui as compressões, né, torácicas, tá? Isso aqui também é uma técnica necessária, né, para ajudar a equipe ali no momento do atendimento. O profissional precisa saber pressionar ali o centro do peito do paciente com a força e com a frequência adequadas. Vai fazer aqui ventilação artificial, né? Então, precisa saber aqui as recomendações em relação à ventilação artificial, fornecendo oxigênio ali para o paciente, seja através da boca ou do nariz. O profissional também precisa dominar eletrocardiograma. Técnico de enfermagem tem que saber ECG? Tem que saber, gente. É uma habilidade muito importante para auxiliar o diagnóstico de doenças cardíacas, né? Então, o técnico de enfermagem, ele deve ter aqui conhecimento básico, né, sobre o eletrocardiograma. Isso inclui fazer o preparo do paciente para o exame. Então, vai colocar o paciente na posição correta, vai explicar o procedimento, vai posicionar os eletrodos corretamente ali no corpo do paciente, tá? O técnico de enfermagem deve saber operar o equipamento, né, de eletrocardiograma de forma correta, registrando ali o ECG de 12 derivações, identificar alterações no ECG. É importante que o profissional olhe ali o ECG e já identifique algumas possíveis alterações que podem indicar problemas cardíacos. Aqui também a gente não pode se esquecer de falar, gente, da segurança do paciente, né? Segurança do paciente, que também, gente, a gente tem vários protocolos, né, dentro das instituições, porque aqui a gente vai ter a aplicação de normas, de protocolos, para garantir a segurança do paciente durante todo o cuidado, né? Aqui, dentro da segurança do paciente, o que é esperado? Que o técnico consiga identificar riscos, né? Riscos que podem trazer aqui danos ao paciente, né? Os riscos potenciais para o paciente e tomar as medidas para a prevenção, né? A gente fala aqui também sobre prevenção de quedas, né? Prevenção de quedas, a gente tem os protocolos que a gente utiliza para isso. Então, tomar as medidas para a prevenção de queda dos pacientes, como as camas com grades de proteção, auxiliar os pacientes ao se locomoverem. A gente tem também aqui uma preocupação com a administração segura de medicamentos. A gente vai ter aqui uma preocupação de administrar esses medicamentos seguindo também os protocolos, as normas, né, da instituição. A gente vai monitorar o estado do paciente para identificar sinais de alerta, né, problemas que podem indicar a necessidade de uma atenção especial. O técnico de enfermagem pode aqui relatar os incidentes, passar para o enfermeiro, para os demais colegas aí da equipe multiprofissional, todas aquelas situações, né, que podem trazer risco para que a equipe possa tomar ali as medidas cabíveis, né? Então, se você dominar todos esses conteúdos, né, que eu trouxe para vocês, você já vai estar aí muito à frente no seu processo seletivo, no concurso público, vai se destacar profissionalmente. E para isso, eu também trago para você algumas dicas que irão te ajudar nesse processo. Uma delas é você fazer o quê? Cursos e treinamentos, né? Cursos e treinamentos. Isso aqui é muito importante, né? Então, você deve participar de cursos, treinamentos, para se manter atualizado sobre as últimas técnicas, procedimentos de enfermagem. Eu recomendo que você leia, né, artigos, livros, principalmente livros sobre enfermagem, para você aprofundar o seu conhecimento e se manter também atualizado aí em relação às últimas pesquisas na área.
Se apresente para novas oportunidades. As oportunidades, muitas das vezes, batem na porta do profissional, mas o profissional se fecha, né? Então, é importante que você se apresente para essas oportunidades de trabalho, para se voluntariar, para participar de um projeto, de uma pesquisa. Isso também vai te trazer experiência, né? Construa também uma rede de contatos. Isso vai fazer com que você interaja com outros profissionais de enfermagem para trocar experiências, aprender com os outros. Seja proativo, né? A proatividade é um aspecto muito avaliado aí nos processos seletivos. Então, ser proativo, buscar sempre novas maneiras de melhorar o seu desempenho, de contribuir, né, para a equipe. Seja organizado e eficiente. Faça o seu trabalho de forma organizada para garantir a qualidade do cuidado ao paciente. E mais do que isso, né, gente, o profissional precisa ser ético, né? Isso aqui é muito importante, ser ético e profissional. Saber separar, né, o pessoal do profissional. Aqui, dentro do seu ambiente de trabalho, você deve atuar seguindo os princípios da bioética, os códigos de conduta da profissão, né? Comunicação, gente. Comunicação é uma habilidade, né, que vem sendo cada vez mais exigida nos processos seletivos, né? Saber se comunicar de forma clara, porque você vai ter que o tempo todo interagir com o paciente, com seus familiares, com os outros profissionais de saúde, com a equipe multiprofissional. Então, saber se comunicar, desenvolver as habilidades de comunicação também é essencial. Saber trabalhar em equipe. Às vezes o profissional, gente, ele tem uma ótima habilidade técnica, ele sabe fazer muito bem uma punção venosa, sabe fazer uma boa aspiração, tudo certinho, tudo maravilhoso, mas não consegue trabalhar em equipe. Não consegue se relacionar com os outros colegas, com os outros profissionais, não tem aquela atitude colaborativa, né, no ambiente de trabalho. Então não adianta ter toda a habilidade técnica, mas não saber trabalhar em equipe. Nós temos, inclusive, vários, né, que perdem emprego e oportunidades de trabalho justamente por isso. Porque às vezes a pessoa é muito boa na parte técnica, no conhecimento, enfim, mas não consegue trabalhar em equipe, né? Isso também é muito importante, tá? Ser paciente e compreensivo, né, com os pacientes, com os familiares, com os outros profissionais. Todo mundo tem dificuldade, né? Ninguém sabe tudo, todo mundo às vezes vai ter um momento ali que precisa de ajuda e é importante também ter essa relação, né? E, gente, não menos importante, né, cuidar da saúde mental, né? Cuidar da saúde mental, da saúde física, por quê? Porque a gente também precisa estar bem para poder cuidar do outro, né? Então, cuidar da saúde mental e física é indispensável aqui para se manter saudável e produtivo no ambiente de trabalho. Então, eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido te deixar mais claro aqui o que é esperado do profissional, do técnico de enfermagem. A gente não trabalha sozinho, a gente tem uma equipe junto com a gente. Então, se você tem alguma dificuldade, procure ajuda com um colega, com aquele que é mais experiente, porque todo mundo já começou um dia, todo mundo um dia também não tinha experiência, também precisou de ajuda. Então, é importante a gente construir essa relação também, né? Tanto no ambiente de trabalho, quanto na preparação de um concurso, né? A gente tem que buscar ali as melhores formas, né, para conseguir preencher essas lacunas que a gente tem. Mas se você procurar aqui se aprimorar nesses conceitos que eu trouxe para você hoje, você já vai com certeza se diferenciar aí no mercado de trabalho, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Se você quer turbinar a sua preparação para concurso público, vai lá para o nosso site, confira os nossos materiais. Então acesse o site também, enfrenteenfermagem.com.br. O link do site vai ficar aqui para vocês na descrição do vídeo. Clique aqui no Seja Membro para você me ajudar a estar sempre aqui trazendo novos conteúdos para você. Se você é técnico de enfermagem, está estudando, deixa nos comentários aqui a sua experiência, compartilha com a gente. É muito importante também a gente usar aqui o espaço, né, como troca de informações, para a gente trocar essas figurinhas, né? Porque você pode, com certeza, inspirar outras pessoas com a sua experiência, com aquilo que você vivencia no dia a dia, tá bom? Um beijo, eu espero vocês aqui no nosso próximo vídeo.